Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Se o Senhor Deus permitir, vamos concluir a lição número 1 e pretendo, se Deus permitir, entrar na lição de número 2, tá bom? Semana passada avançamos bastante no conteúdo, tá bom? Eu vou tirar fotos das páginas do livrete, desde a página número 8 até a página de número 17, e vou deixar disponível no grupo, tá bom? Talvez eu vou criar um grupo só com vocês, tá bom? Para que facilite a nossa comunicação. E aí, se você não tem todas as respostas, você pode ir preenchendo. Eu quero dar um tapa inicial na aula, começando com um comentário do Anderson, né? Ele sempre gera essas polêmicas nas nossas aulas, sempre é ele que faz uma pergunta e abre, mas eu agradeço as suas colocações, tem agregado muito, e você pode colocar sim as suas percepções, tá bom? Suas dúvidas, tá bom? Acho que isso engrandece e enriquece a nossa aula, tá bom? Vamos orar nesse momento e pedir a Deus que nos abençoe, para que a gente consiga então avançar com a aula. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de nos reunir aqui na Igreja Batista Nova Esperança, com o intuito de conhecê-lo mais, conhecer a Tua Palavra e com isso ter esperança. A Tua Palavra ensina que toda a Escritura ela é útil. Isso quer dizer que ela tem uma funcionalidade prática nas nossas vidas. Isso quer dizer que não é à toa, não é um desperdício aquilo que nós estamos aprendendo. Ela é útil para a educação, para a repreensão, para a edificação, para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto é, o nosso comportamento, a nossa boa obra, tem como bojo o nosso conhecimento bíblico. É o nosso conhecimento a respeito do Senhor, da sua vontade, que vai determinar a minha conduta. É a Tua Palavra que me doutrina, que me deixa apto para poder viver de forma que Te agrada. Peço que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor possa nos purificar por intermédio de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero trazer à tona a pergunta que o Anderson fez na aula passada, que tem a ver com a localização do inferno, né? O irmão, ele terminou a aula falando sobre isso, mas antes eu quero pontuar duas coisas. Nós temos o Hades, que se refere ao mundo dos mortos. Eu acho que isso já está bem batido com vocês. E o Sheol significa a mesma coisa, né? É o mundo dos mortos. Nós vimos isso várias vezes. Estão as almas, né? Das pessoas que rejeitaram a Cristo. E também existe um outro lugar que também leva o nome de inferno. Qual é esse lugar mesmo? O lago de fogo, né? Então o Sheol recebe o nome de inferno. Seria um inferno temporário, né? Existe o inferno permanente, que é o lago de fogo, que também recebe o nome de inferno. A Bíblia muitas das vezes traduz assim o lago de fogo, né? Só que tem um nome para isso, gente. Um nome em grego. Lago de fogo. Que foi falado em uma das aulas. Que é o Guiena. Quando a Bíblia fala em grego Guiena, mas é traduzido como inferno, é o lago de fogo. Que seria o fogo eterno, como por exemplo em Mateus 25:41, tá bom? Então, Sheol é em hebraico, Hades é em grego e Guiena também é em grego. Só que Guiena se refere ao fogo eterno, referindo-se ao lago de fogo, sendo que Sheol se refere
ao lugar temporário, tá bom? Por que temporário? Porque aqui só está a alma. E o Guiena vai estar tanto a alma quanto o corpo da pessoa. Porque no lago de fogo as pessoas vão ressuscitar. Ou seja, elas saem desse inferno, elas vão para o grande trono branco para serem julgadas. Quando elas comparecerem perante o grande trono branco, elas vão ressuscitar, ou seja, as almas receberão de volta os seus corpos, elas receberão a sentença final, elas então serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nesse caso, o Guiena é alma e corpo. Tudo bem, gente? Então isso aqui já é a matéria passada. Nós já trabalhamos isso. No curso que eu vou começar em julho sobre o Apocalipse, né, escatologia, eu vou entrar de novo nesses assuntos aqui e vou trazer mais dados, mais informações. Então assim, você pode vir, mesmo que direto do trabalho, com a roupa de trabalho, venha, vale a pena, tá, gente? São 2 meses, são 8 aulas, tá bom? Cada aula a gente vai abordar um aspecto, vale a pena você vir se você conseguir, tá bom? Então isso aqui é matéria passada. Aí foi perguntado, o Anderson perguntou, onde é o lago de fogo? Onde é esse Guiena? Ele já está pronto? Resposta, sim. A Bíblia fala que o Guiena foi preparado para o diabo e os seus anjos. O Guiena não foi preparado para o homem. O Guiena foi preparado para o Satanás e seus demônios. Mas as pessoas impenitentes vão para lá também. Alguém lembra o que significa a palavra impenitente? Gente que ouve. Ou seja, é a pessoa que permanece em rejeição até o final da vida. Todo ímpio que permanece em rejeição a Cristo até o final da sua vida, ele é chamado impenitente. O lago de fogo é para todo impenitente, para o diabo e os seus anjos. Ok? Onde é? Aí o Anderson falou sobre uma pesquisa que foi levantada há muitos anos atrás, que esse Guiena está no centro da Terra, porque alguns estudos foram feitos que o centro da Terra é muito quente, né? E até soltaram aí rumores que eles mandaram uma sonda nesse centro e ouviu-se gritos, lamentos, suplícios, né? E aí fica essa questão, onde é o lago de fogo, tá bom? Eu vou trazer aqui algumas percepções, tá bom? Depois no final eu dou a minha opinião. Mas antes, vamos ler o texto de Mateus 25, 41? Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de... É errado falar São Mateus? O que é São? Santo? Mateus era um santo? Era, né? Separado. Assim como vocês são, né? Vocês são santos, não são? Tá bom, quem pode ler o texto de Mateus 25, 41 em voz alta? Então hei de dar também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eita! Essa palavra inferno no grego é Guiena. Deus dirá ordem aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos para o fogo eterno, malditos. Local preparado para o diabo e os seus anjos. Então nós sabemos que vai chegar um momento que o Senhor vai separar os bodes das suas ovelhas. As ovelhas entrarão no reino e os bodes serão precipitados ali para o Guiena, para o inferno. Ok? Mas onde é esse lugar? Há algumas referências que estão aqui do meu lado esquerdo, e a gente vai ler essas referências e a gente vai ter pelo menos alguma localização ali. Ok? Vamos juntos?
Filipenses 2, vamos todos para lá. Filipenses capítulo 2. Versículos 10 e 11. Quem pode ler? Posso ler. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Parece que o texto indica aí o céu, a terra, e pode ser uma referência do inferno. Onde que ele diz que seria? Debaixo da terra. Ok, vamos ver se existem outros textos que indicam mais ou menos essa questão debaixo. Vamos para Efésios capítulo 4 agora. Um livro antes. Quem pode ler o versículo de 8 a 10? Mas eu pedi dinamismo para a gente que avance bem, porque eu tenho bastante conteúdo aqui. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Nós sabemos que quando Jesus morreu, ele desceu até o Hades. Nós sabemos disso. E essa referência que Jesus desceu está referido como aqui? As partes mais baixas. Mais baixas. Provérbios 15, 24 agora. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno e embaixo. Embaixo, o inferno embaixo. Leia de novo, irmão. Para o sábio há o caminho da vida, que leva para cima, a fim de evitar o inferno e embaixo. Vamos para Provérbios 7, 27 agora. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Ok, ele está falando sepultura do corpo, mas ele está falando que algo desce ainda para as câmaras mais baixas. Então eu vou colocar baixo aqui de novo. Tá? Não vai dar para escrever tudo aqui, porque eu vou usar esse quadro, vou preencher de dados aqui. E eu tô pegando alguns textos, tá? Há outros, tá bom? Agora Salmo 63, versículo 9. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Ok. Qual é a expressão que ele usa? Profundezas da terra. Então, gente, é difícil dizer onde é o Guiena ou Hades. O Hades eu sei que é espiritual, mas o Guiena é físico. É físico porque vai ter a ressurreição do corpo e a pessoa vai sofrer corporalmente no lago de fogo. Mas a Bíblia indica uma localização, que é as partes inferiores da terra. E eu tive que pesquisar para trazer alguns dados. Gente, eu não posso dizer que é o centro da terra. Mas uma coisa eu sei, que o centro da terra é muito quente. Então eu quero trazer alguns dados para vocês da pesquisa que levantei. Primeiro, alguém sabe me dizer como se divide a terra na parte interna? Alguém lembra? Nós estudamos na escola. São camadas, né? Tem camadas, né? Então, a primeira camada é a mais curta, ela tem 70 quilômetros apenas. A primeira camada é a camada mais fina, ela é chamada de crosta. Aí o que acontece? Os próximos 3.000 quilômetros
é chamado de manta. E ela é dividida em 3 partes: manta superior, manta alguma coisa, não vou lembrar agora, e a manta inferior. Ela perfaz 3.000 quilômetros de profundidade. Aí eu tenho o núcleo, chamado externo, que tem 1.000 quilômetros de espessura, ou de profundidade, e eu tenho um núcleo interno. Núcleo interno, ele também tem 1.000 quilômetros de profundidade. Isso quer dizer que o centro da Terra, o meio, são 6.000 graus Celsius, o centro da Terra. E a profundidade da superfície até o centro dá quase 6.000 quilômetros de profundidade. 6.000 quilômetros é como você sair aqui de Curitiba e fazer uma viagem até Washington, D.C., nos Estados Unidos. Ou você sair daqui e até o litoral da África, de profundidade. Sendo que o centro da Terra, o núcleo interno, são 6.000 graus Celsius. O núcleo externo é 5.000 graus Celsius. A manta, ela começa com 2.000 graus Celsius e vai até 4.000 graus Celsius. A crosta terrestre, ela tem 400 graus Celsius. Isso aqui, gente, é muito quente. Eu vou tentar fazer alguns comparativos para você entender do que nós estamos falando aqui. Vocês sabem qual é a temperatura ideal para o ser humano poder viver? Em lugar aberto. Segundo os dados do Ministério da Saúde, externo, 36 graus Celsius. Externo. É a temperatura ideal para o ser humano. Internamente, 26 graus. Eu vou fazer vários comparativos para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, desse calor aqui. Vocês sabem quanto de temperatura é necessário para que você tenha queimaduras de 1º grau? Quando você tem queimaduras de 1º grau, você fere o seu tecido chamado... Qual? Não, antes. Epiderme. São 40 graus para você queimar em 1º grau a sua pele. Para você queimar a sua pele em 2º grau, a temperatura seria 60 graus Celsius. Você tem queimaduras de 2º grau. Para você queimar em 3º grau, temperaturas de 60 graus Celsius. Você tem queimaduras de 3º grau. Afetou o epiderme, o derme e agora pegou a camadas subcutâneas, chegando até o osso. É 3º grau. Ok, eu estou falando de 70 graus. Você sabe qual é a temperatura para você jogar dentro de uma frigideira, para você saber a temperatura certa para você começar a fritar o seu bifinho lá? Ou melhor, você aquece a frigideira e você tem que jogar um fósforo e a própria gordura acende o fósforo. Alguém sabe qual é o grau ali para acender o fósforo numa frigideira? 180 graus. Para você acender um fósforo. 180 graus você acende um fósforo numa frigideira. Sabe qual é a temperatura usada para os necrotérios fazer cremação de um corpo? Quantos graus são necessários? Cremação. 850 graus
é usado para cremar uma pessoa. 850 graus. Sabe quantos graus em Celsius é necessário para derreter o ouro numa fusão líquida? 1000 graus Celsius. Você derrete o ouro. O ferro, que é o 8º metal mais duro. O ferro, para você derreter o ferro, você precisa de 1500 graus Celsius. Alguém sabe qual é o metal mais duro que nós temos no nosso planeta? Diamante? Não é. Ah, não é metal, né? O metal mais duro. Eu tive que estudar para eu saber, para mim não sabia. Ele chama tântalo. É o metal mais duro que nós temos no nosso planeta. O tântalo. Para você fazer a fusão dele, ou seja, torná-lo líquido, você precisa de 3000 graus Celsius. Ou seja, nós não temos tecnologia, metais e mecanismos para a gente conseguir perfurar e chegar até o núcleo da Terra. Lá são 6000 graus Celsius. Então nós temos essa questão de temperatura. Mas pergunto a vocês, será que já foram feitas tentativas de perfuração? Sim ou não? Sim. Vocês sabem quanto que eles conseguiram perfurar? E quem conseguiu perfurar? Eu pesquisei isso para vocês também saberem. Oi, irmã. Eu vi na BPM, que uma vez esse pessoal, né, que fazem buracos na terra, né, que acha ouro, metais, acharam um pedaço, uma coisa estranha. Largaram, quando foi ver, já era alguma coisa importante no fundo da terra. Olha que interessante. Obrigado, irmão, pela informação. O poço mais fundo que existe, ele foi construído pela Rússia. Levou 20 anos para eles conseguirem perfurar esse poço. Ele é chamado de Kola. Eles conseguiram perfurar, é o poço mais fundo que nós temos hoje. Eles conseguiram perfurar 12 quilômetros apenas. Eu tenho quantos quilômetros para chegar no núcleo? Eles não saíram da crosta. A crosta tem 70 quilômetros. Eles conseguiram perfurar apenas 12. Recentemente a China, hoje, atualmente, eles também estão perfurando. Eles conseguiram perfurar 11 quilômetros. É o poço mais fundo que tem. O segundo mais fundo é o desse da China. Ele se chama Tarim. Considerando os nossos oceanos, alguém sabe qual é a profundidade dos nossos oceanos? A profundidade dos nossos oceanos são apenas 10 quilômetros de profundidade. Sabe que o ano retrasado, uma equipe construiu um submarino chamado Titã. Eles queriam fazer uma pesquisa arqueológica buscando um navio que naufragou. Eles implodiram lá, na tentativa. Vocês sabem o que eles foram buscar lá? O Titanic. Você sabe onde o Titanic afundou? No Atlântico Norte. O Titanic, ele está ainda a 4 quilômetros dos nossos oceanos. O Titanic, 4 quilômetros de profundidade. Aquele submarino, ele implodiu quando ele chegou a 3 quilômetros de profundidade. Aquele submarino implodiu. Você sabe quanto que um mergulhador profissional que bateu o recorde dos Guinness conseguiu mergulhar de profundidade com cilindros? Um mergulhador humano,
ele consegue mergulhar apenas 200 metros. Com equipamento. Gente, nós não temos tecnologia, capacidade para passar 12 quilômetros da superfície da Terra. A gente só fez uma cosquinha na crosta terrestre. Por que eu estou trazendo esses dados a vocês? Porque nós não sabemos se de fato aqui é o Guiena. Nós não conseguimos chegar lá. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais informações do espaço do que do centro da Terra.